E aí, galerinha, vamos começar mais uma aula de geografia. E o tema da aula de hoje é domínios morfoclimáticos. O que são? E aí, gostou do meu novo estúdio? Vamos começar! Então, os domínios morfoclimáticos representam a combinação de elementos numa paisagem, como vegetação, clima e relevo. O geógrafo principal que fez isso aqui no Brasil foi Aziz Absaber, que está aqui do nosso lado. Esse grande geógrafo brasileiro, ele representou os 7 domínios morfoclimáticos. Além dos 7 domínios, existe a faixa de transição, que ela é muito importante. Ela não possui uma característica própria, uma identidade para aquele lugar que ela representa. Assim, ela possui características tanto de um domínio quanto do outro. O primeiro domínio morfoclimático é a Caatinga. Não é essa caatinga que você está pensando. A caatinga é uma área que possui o clima muito seco, sendo característico o clima semiárido. Ele possui uma vegetação um pouco mais pobre, como cactos, uma vegetação que não é muito rica, pois lá não tem muita água. Por isso o nome Polígono das Secas. Para vocês saberem, a Caatinga é o domínio morfoclimático mais seco do Brasil. Esse domínio possui muitas depressões. Lembra da aula de relevo? Que tem planícies, planaltos e depressões? Depressões são áreas menores do que as circundantes. O segundo domínio é o domínio morfoclimático das araucárias. Esse domínio possui o solo rico, fértil, possui grandes altitudes, quer dizer, relevos de planaltos. A mata característica é a mata de araucária, que tem os topos altos acima e o parede. O próximo domínio morfoclimático é a pradaria. Não é padaria, é pradaria. Nesse domínio morfoclimático possui a vegetação rasteira, próximos a gramíneas, tem muitos campos. Vou contar para vocês, as pradarias possuem um relevo de planície e elas se desenvolvem no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Essas temperaturas muito baixas, em que muitas pessoas acordam com aquelas gramíneas cheias de orvalho. Esse tipo de vegetação também são conhecidas como pampas ou campos. O próximo domínio morfoclimático é o Pantanal, visto que atualmente estamos lidando com muitas notícias negativas pelos incêndios que estão afetando essa grande área. E esse domínio morfoclimático ele é muito rico em natureza. São grandes campos alagadiços, de relevo de planícies e que possui uma diversidade muito grande. Esse domínio ele é muito afetado pelo agronegócio. No Pantanal, temos o clima tropical. Isso que fica localizado nessa parte central do Brasil, chamado Centro-Oeste. Lembra da aula das 5 grandes regiões brasileiras, delimitadas pelo IBGE? O próximo domínio morfoclimático é o domínio amazônico. O domínio amazônico possui a maior floresta tropical ou equatorial úmida, que é a floresta amazônica. Então, a principal vegetação é a floresta amazônica, que tem uma riqueza no seu solo. Essa abundância de nutrientes no solo se dá pelo clima equatorial úmido. Esse clima é um clima quente e chuvoso, sendo assim atraindo diversas matérias orgânicas para o crescimento desse domínio morfoclimático. Ali o relevo
é considerado de planície ou de depressões, com poucos ou quase nenhum planalto. O próximo domínio é o cerrado, também encontrado no centro-oeste. O cerrado pode ser considerado a savana brasileira. Nesse domínio temos muitas planícies e planaltos e grandes chapadas, como a Chapada dos Guimarães. O clima predominante do cerrado é o clima tropical continental. O último domínio morfoclimático, porém não menos importante, são os mares de morro. Isso mesmo, mares de morro. Encontrado nas regiões litorâneas do Brasil, principalmente no sudeste e no nordeste, possui muita mata atlântica. A Mata Atlântica é a vegetação mais explorada do Brasil. Hoje temos menos de 93% dela no Brasil. E lá tem um clima tropical marítimo pela proximidade com a costa do oceano. Ela possui abundância de chuvas em determinados períodos do ano e ali se desenvolve sua vegetação. Nesse domínio morfoclimático abriga a maioria das grandes cidades brasileiras. Por quê? Lembra daquela aula? Desde a descoberta do Brasil, o litoral foi ocupado e depois foram feitas expedições para o oeste. E agora vamos para as questões. Primeira questão é uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca? Apenas o juazeiro, que possui raízes muito profundas para capturar a água do subsolo, e algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas lá, como os cactos, estão adaptadas às condições climáticas do semiárido e possuem várias adaptações e fisiologias para sobreviver à seca. Pensa bem, de todos os domínios morfoclimáticos que eu falei, qual que é o domínio mais seco do Brasil? Qual que possui o clima semiárido? Pensa bem. A segunda questão, vocês vão observar esse belo mapa que está aí. E vocês vão precisar delimitar os dois domínios morfoclimáticos que aparecem na cor cinza e amarelo escuro, que está representado pelo número 1 e 2. Então vocês vão precisar escrever quais são esses domínios 1 e 2. Preste bem atenção. Um domínio fica na região litorânea do Brasil e o outro está próximo dele. Pensa bem. Vou falar aqui a terceira questão. Tomem cuidado, é uma pegadinha do professor de geografia. Ele quer saber sobre o domínio vegetal da caatinga. Vocês vão ter que assinalar a alternativa incorreta. Então apenas uma alternativa está errada. E nela vocês vão ter que perceber das características da caatinga qual está errada. Aí vocês vão marcar um X. Cuidado para a pegadinha. Então leia bem os aspectos acima que está escrito sobre a caatinga. Agora eu vou ler a quarta e última questão. Conforme o mapa abaixo, um turista alemão se deslocou do estado de São Paulo até o interior do Paraná. Durante sua viagem, ele observou dois domínios morfoclimáticos diferentes. A partir das opções abaixo, quais foram esses dois domínios? Então tem um mapa aí que você vai ver representado por dois pontos ligados por uma reta, em que um turista alemão fez sua viagem aqui no Brasil. E ele quer saber quais foram os domínios morfoclimáticos, são apenas dois, que ele observou durante a viagem. Lembra bem, ele saiu de São Paulo, numa região próxima ao litoral, e foi até o Paraná. O Paraná, lembra? Região um pouco mais fria, de clima subtropical. Quais são esses dois domínios morfoclimáticos? Agora gostaria de agradecer a você que chegou até aqui. E mais uma vez, gostaram do meu estúdio novo? Então vamos terminar mais uma aula de geografia. Um abraço. Tchau.